Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana Carolina, estou no PIBID com as terceiras séries. Hoje eu vim aqui dar um resumão para vocês sobre os fatores que influenciam na velocidade da reação química. Espero que vocês entendam, que vocês gostem. Qualquer dúvida ou se vocês não entenderem alguma coisa, só mandar no grupo que eu vou estar tentando ajudar vocês ao máximo, tá? Muito obrigada, beijo! Bom, gente, então vamos começar. Os fatores que influenciam na velocidade da reação química, esses são os principais que a gente vai estudar. Superfície de contato, concentração, luz, pressão, eletricidade, as substâncias catalisadoras e a temperatura. Vamos começar com a superfície de contato. O que seria? É a área de contato entre os reagentes, ou seja, quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a velocidade da reação. Aqui a gente vai ter um exemplo de superfície de contato. Nesse exemplo aqui, utilizou-se dois comprimidos efervescentes, um que foi triturado e o outro que foi colocado inteiro dentro da água. Qual que teria uma velocidade de reação menor? Ou seja, que teria uma reação mais rápida. O triturado, porque a superfície de contato dele é maior com a água, enquanto o inteiro tem uma superfície de contato menor. Então, a sua reação vai ser num tempo maior, vai demorar mais tempo para ele reagir com água, porque a superfície de contato dele é menor. Então, por isso que quanto maior a superfície de contato, menor é a velocidade, mais rápida acontece a reação. O próximo fator que a gente vai ver é a concentração. A concentração, ela está ligada com a quantidade, a massa dos reagentes que vão reagir e formar os produtos. O que a gente tem que ter em mente é que os reagentes são feitos por várias moléculas. Para a reação acontecer, essas moléculas precisam se chocar e com elas se chocando, a reação acontece. Então, quanto mais massa de reagente a gente tem, quanto mais quantidade de reagente tem em uma reação, maior é o número de moléculas. E a probabilidade dessas moléculas se chocarem é maior. Então, a velocidade também aumenta. Aqui eu coloquei um exemplo simples. A gente tem menos quantidade de moléculas, ou seja, a probabilidade delas se chocarem é distantes. Quando a gente tem uma quantidade maior de moléculas, a quantidade delas se chocarem é maior. Um exemplo disso é no carvão. Quando a gente abana o carvão, a gente está fornecendo oxigênio, a quantidade maior de oxigênio, e isso acelera a reação para formar a chama. O próximo fator que a gente vai analisar é a pressão. A pressão a gente vai analisar em reagentes gasosos, que estão na forma gasosa. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem duas circunstâncias. Onde está sendo realizada uma pressão menor e onde está sendo realizada uma pressão maior. Aqui a gente já pode ver. Aqui as moléculas estão distantes, então a probabilidade delas se chocarem é menor. Aqui, quando tem uma pressão maior, a probabilidade delas se chocarem é muito mais rápida. Então, quanto maior a pressão exercida, mais rápida vai ser a reação. A velocidade da reação aumenta. Enquanto a pressão é menor, né, tem menos pressão sendo exercida, é mais lenta, a velocidade é menor. O que a gente vai ver é a luz. A luz, ela está presente em reações fotoquímicas, ou seja, são reações que só acontecem na presença da luz. São as reações que são dependentes da luz para acontecer. Um exemplo clássico é a fotossíntese, que para ela ter uma velocidade considerável para acontecer, ela depende da luz. O próximo fator que a gente vai ver é a eletricidade. Algumas reações químicas, elas necessitam da eletricidade para melhorar a sua rapidez. Ou seja, a eletrólise nada mais é que utilizar a corrente elétrica na reação química para aumentar a sua velocidade. Um exemplo disso é o banho de metal, que a gente colocou uma foto aqui como exemplo para vocês, que é na mudança de cor. Um dos exemplos é a mudança de cor do metal. O próximo fator que a gente vai analisar são os catalisadores. Os catalisadores nada mais são substâncias que são adicionadas na reação para aumentar a rapidez da reação. O catalisador, ele não participa da reação, ou seja, ele não vai aparecer nos produtos.
Uma reação ela é feita de reagentes e produtos. O catalisador ele vai influenciar nos reagentes, fazendo com que a reação seja mais rápida, mas ele não vai aparecer nos produtos, porque ele tem uma propriedade que ele não vai influenciar na reação. Aqui a gente tem um exemplo de uma reação sem o catalisador e de uma reação com o catalisador. Aqui é o tempo da reação. Pode-se ver que sem o catalisador, a gente tem uma reação com um tempo muito maior, enquanto com o catalisador a gente tem um tempo de reação muito menor. Então, o catalisador é uma substância que é adicionada para reduzir o tempo da reação. Nosso último fator é a temperatura. A temperatura, ela influencia na probabilidade de choques das moléculas. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior é a agitação das moléculas. Quanto mais as moléculas ficam agitadas, tem a probabilidade maior delas se chocarem e, com isso, aumenta a velocidade da reação. Fica mais rápida a reação. Um exemplo disso é uma panela, é a gente fazendo uma comida. O que a gente coloca? Fogo, a gente coloca temperatura para aumentar o cozimento da comida.